Podemos assentar. E por favor, o texto da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Vamos ler juntos o verso de número 12. Leamos juntos todos, apenas o verso 12. Leamos. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Leamos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só a minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Algum tempo atrás, pouco tempo atrás, lá em casa nós adquirimos uma cama nova, essas camas chamadas baú, né? Que você abre e esconde tudo que você não quer que os outros saibam que você tem lá dentro. Então você coloca tudo ali. E compramos a cama. Eu não estava em casa, mas os meninos resolveram montar a cama, né? Você sabe que essa tarefa de aprender a montar as coisas leva uma vida para você aprender, mas de qualquer forma eles estão tentando. Montaram, mas sobrou uma peça e eles não sabiam o que fazer com aquela peça, onde colocar. Até sabem para que serve, mas está lá aguardando um tempo que ainda não tive para localizar o local de montagem, porque na verdade tem uma peça que não se encaixa e que na realidade não se sabe o que se faz com ela. Todos nós sabemos por que Cristo morreu. Cantamos, falamos, lemos sobre isso. Se você acessou um pouquinho a mídia durante esses últimos dias, com certeza ouviu repetidamente falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo e a função, o propósito para o qual Cristo morreu. A questão é que nós nem sempre sabemos muito bem o que fazer com isso. Saber que Cristo morreu por mim e saber que essa salvação é pela graça dele, saber que eu não me salvo, mas que eu sou salvo por essa operação poderosa e soberana dele, saber na verdade que ele morreu voluntariamente por mim e que na realidade, inclusive a fé que eu possuo nessa obra é obra dele em mim, é parte de toda essa verdade. Mas o que eu e você fazemos com a salvação? O que eu e você de alguma forma podemos responder à luz da salvação? Ou deixe-me colocar de um outro ângulo. Celebramos a morte de Cristo, falamos da Páscoa, anunciamos a sua graça, nos alegramos nessa obra redentora dele, que não é apenas a sua morte, mas inclusive a sua ressurreição. Cantamos cânticos, celebramos todos os atos que consideramos próprios para a Páscoa. Mas a pergunta é: a Páscoa termina amanhã e o que você vai fazer com ela? Além, obviamente, de consumir o chocolate que você ganhou durante a semana. O que você vai fazer com a Páscoa? Qual vai ser a sua ação? O que compete a você à luz de tudo o que aconteceu? Se você percebeu o verso 12, vai notar que ele é uma consequência natural da argumentação que Paulo está trazendo exatamente nesta carta, e que do verso 7 ao verso 11, ele requer de nós ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e aí ele novamente narra a morte de Cristo num dos textos mais conhecidos sobre a morte dele, ou seja, que ele sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Não significa que Jesus abriu mão da sua divindade, mas que ele assumiu a forma de servo, esvaziou-se, e essa expressão esvaziou-se tem sido ao longo do tempo um dos termos teológicos mais estudados pelos nossos comentaristas e estudiosos. Ele esvaziou-se exatamente dessa glória,
assumindo a forma de servo, e diz o texto, obedeceu até a própria morte. E acrescenta a morte de cruz, que é a mais vil de todas as mortes e a mais cruel de todas elas. Por isso ele acrescenta dizendo, Deus o exaltou. Esse é um texto que nós conhecemos, que nós bem entendemos, que nós comumente sabemos e percebemos. É uma verdade já conhecida. Nossa pergunta é, e daí? Paulo nos responde, ele diz, assim, considerando toda essa obra realizada por Deus em Cristo Jesus, considerando que inclusive do verso 5 ao verso 11, nós devemos perceber que o sujeito das ações são sempre Jesus Cristo, que se esvazia, e o Deus Pai que o exalta. Considerando isso, assim, diante disso, portanto, diz Paulo no verso 12, amados meus, então ele diz, desenvolvei a vossa salvação. E aqui começa a nossa responsabilidade. É aqui que nós começamos a entender o que eu faço com isso. O que na verdade eu realizo com essa salvação. Qual é a minha responsabilidade diante disso? Qual é a minha resposta a essa graça? Veja bem, desenvolver a salvação não é me salvar, não é evoluir de tal forma que ao final eu consigo o êxito de ser salvo. Porque a salvação ela não precisa nesse aspecto de desenvolvimento, porque a morte de Cristo e a sua ressurreição são suficientes para nos salvar. Mas desenvolver a salvação significa, aos olhos claros de Paulo, que sim, existem consequências da salvação que estão presentes em minha vida, e que essa salvação traz sobre mim uma resposta, ou uma responsabilidade que me cabe à luz dessa salvação. Fui salvo e agora Deus requer de mim que eu desenvolva essa salvação. Não é, na verdade, uma ideia de evolução para que eu chegue num estágio superior, mas é a ideia contínua de que realmente eu preciso fazer com que a salvação alcance todos os cantos da minha vida, todos os locais em que ela talvez ainda não tenha causado os seus efeitos e os efeitos que nós esperamos. Exatamente da maneira como a salvação penetra na minha vida e produz exatamente o fruto que Deus espera de mim. Mas à luz disso, claro, a pergunta natural é como, neste caso em particular, a igreja, e como a igreja não é uma organização, mas são pessoas, como as pessoas que compõem essa igreja de fato podem alcançar ou desenvolver essa salvação. Por que caminho eu e você cumprimos esse papel? Por que caminho nós alcançamos, digamos, exatamente esse alvo que nos foi estabelecido por Deus na salvação que nos foi dada? E é isso que eu gostaria que o irmão pudesse perceber, e para isso eu peço que mantenha a sua Bíblia aberta exatamente nesse capítulo 2, para que tenhamos condições de verificar o que o contexto nos mostra acerca dessa salvação a ser desenvolvida. Percebam que já no início do capítulo 2, ele vai falar que a igreja aqui possui certas características, possui certos elementos que já estão presentes nela, obras de Deus a seu favor, ou seja, a salvação traz para as pessoas que fazem parte da igreja e que são chamados de igreja, para a igreja em si, exatamente essas consequências naturais. Quando você lê no verso 1 do capítulo 2, se há, por favor, não entenda isso como uma dúvida. Não é que Paulo esteja tratando isso como uma possibilidade, como uma hipótese, como uma probabilidade. É ao contrário, certo? Ele está tratando a partir do pressuposto de que tudo isso existe. Poderíamos muito bem traduzir esse texto dizendo, considerando que há, partindo do princípio que há. É porque a nossa língua portuguesa é que na verdade nos trai, não o grego. Paulo não disse como hipótese, se porventura existir no meio de vós. Paulo está dizendo que isso existe. E existe porque é a operação de Deus em nós. É a ação de Deus a nosso favor. Isto é claramente aquilo que a salvação trouxe sobre nós, independente da nossa resposta.
Portanto, não é se há, mas considerando que existe. E existe o quê? Percebam. Primeiro, a exortação em Cristo. E exortação, nesse contexto, não é uma palavra de repreensão, mas é exatamente a palavra que nos anima, que nos ergue. Exortação é aquele ato de Deus que em Cristo, na verdade, nos conduz e nos concede exatamente a capacidade de prosseguirmos. Verso 1: alguma consolação de amor, e portanto, considerando que existe já em nós um consolo amoroso da parte de Deus, alguma comunhão no Espírito, considerando que existe essa comunhão promovida por Deus em nosso meio, não promovida por nós, considerando, diz ele, que há entranhados afetos e misericórdias. E a palavra entranhados é importante porque traduz a ideia de algo que ocorre na minha entranha, no meu íntimo, dentro de mim. Afeto e misericórdia como ato ou como consequência natural daquilo que Deus opera em mim. Então, como um sinônimo de desenvolver a salvação, Paulo escreve o que lemos no verso 2: completai a minha alegria. Completai aquilo que falta. Se o meu entendimento aqui semântico da palavra completar não estiver errado. Completar não é quando você coloca no nada alguma coisa. Completar é quando você coloca algo aonde já existe alguma coisa. E portanto ele diz: agora completem a minha alegria. Minha, de apóstolo, que fui exatamente aquele que conduziu e orientou e que principalmente fundou a igreja de Filipos, ainda que seja por meio dos seus próprios companheiros também. E Paulo agora diz: completai essa alegria minha. Mas completar como? De modo que, e aí vem exatamente a maneira com que a salvação precisa ser desenvolvida. Por favor, diz o verso 2: penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui ele diz de forma positiva que temos que ser um. E é interessante isso na Escritura, porque na realidade pensar a mesma coisa não significa que temos que ser unânimes em nossas opiniões. Ser unido de alma não significa que as nossas decisões e gostos precisam ser iguais. Não significa, claro, que nós temos que ter todos o mesmo amor, que nós devemos ter sempre a mesma relação com todo mundo. Aqui o que Paulo descreve é que na realidade nosso esforço vai gerar exatamente essa unidade, que é feita exatamente na nossa própria diversidade, mas que existe sim a necessidade e o esforço de nós sermos um. Completar a alegria do apóstolo, que com certeza é a alegria de Deus, que é com certeza a consequência dessa salvação, que implica numa responsabilidade que recai em mim, porque Cristo morreu por mim. Ser um não é, na verdade, uma opção. Ser um não é uma alternativa. Ser um não é, na verdade, uma espécie de ministério da igreja, como se fosse uma parte separada, estanque da igreja. Ser um é exatamente a nossa maneira de responder a Deus por aquilo que Deus fez por nós. Por isso, completar a alegria implica que em realmente nós temos esse mesmo objetivo, o mesmo alvo, embora sejamos e tenhamos pensamentos e gostos diferentes, que aliás é o nosso talvez pequeno problema. Deus não está dizendo para deixarmos de ter os nossos gostos e preferências pessoais. O que Deus está dizendo é que meu gosto e minha preferência pessoal não pode ser um elemento que me impeça de ser um com aquele por quem Cristo morreu. Não sei se me faço entender, mas deixe-me esclarecer talvez um pouco mais com alguns exemplos que podem deixar mais claro o que eu estou dizendo. Muitas vezes nós temos as nossas preferências na condução da igreja, na condução do culto, na liturgia.
Me lembro perfeitamente bem, num culto de Páscoa, em que eu, na realidade, era pastor da igreja, e fizemos uma leitura do capítulo de Lucas, que narra a morte de Cristo. Se eu não estiver enganado, 52 versículos, no mesmo culto. Adivinha o que aconteceu? A primeira reunião do conselho, recebi uma repreensão de um presbítero, porque na verdade eu havia feito uma leitura longa demais da Bíblia. Aliás, ele tentou, na verdade, chegar por um outro caminho. E vou dizer já claramente que foi um dos melhores presbíteros com quem eu convivi, que tive um excelente relacionamento com ele. Mas ele tentou chegar por outro caminho. A pergunta dele foi: quem é que colocou na liturgia uma leitura tão grande como aquela? Claro, eu disse direto: fui eu. O senhor tem alguma coisa a dizer? E aí ele começou a dar algumas explicações, etc. E por fim ele chegou aonde ele queria chegar. Falou: olha, não é possível. O pessoal vai lá e canta cânticos. Aí canta o cântico que repete 3, 4 vezes. E esses cânticos são cantados 3 cânticos. Na minha opinião, tem que diminuir os cânticos. Eu tive que mostrar para ele que os nossos hinos, eles repetem 3, 4 vezes. E que na liturgia haviam 3, 4 hinos. Eu não estava, de fato, entendendo aonde ele queria chegar. Mas entendi depois o que ele gostaria: que a igreja funcionasse de acordo com a sua preferência. Ainda que a minha preferência, meu gosto, implique em talvez, de alguma forma, romper com essa unidade que tenho. Confesso aos irmãos que essa é uma preocupação grande. A igreja não é a igreja de uma faixa etária, nem a igreja de uma linha, digamos, litúrgica. A igreja é a igreja dessas crianças, que precisam ouvir a palavra conosco, e com as quais nós deveríamos cantar os cânticos que elas cantam, como elas cantam os nossos. O que eu quero dizer é que às vezes nós submetemos a igreja ao nosso gosto, ao nosso, digamos, a nossa maneira de ser, e queremos que as coisas funcionem como eu quero, ou como eu desejo, ou como eu entendo. Essa diversidade é importante, Deus quer preservá-la, mas ela não pode, de alguma forma, atrapalhar essa unidade, prejudicar exatamente esse, digamos, essa alegria que Deus tem ao nos ver como um. E é por isso que Paulo insiste mais ainda nessa unidade. No verso 3 ele diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória, fazei por humildade, veja bem, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Percebem que a atitude cristã é outra. O gosto cristão é outro. Eu me converti numa fase em que, na verdade, os cânticos eram todos eles sempre, digamos assim, dominados na mídia e da época pelo grupo Logos e pelo grupo dos Vencedores por Cristo, e outros grupos semelhantes a eles. Portanto, eu sou de uma geração que sim, adora, gosta de ouvir MPB, porque é o estilo desses grupos, essas baladas. Até hoje, na música comum também, e é um gosto, mas é apenas um gosto. Tão importante quanto um hino, tão importante quanto um cântico, tão importante como
um ato de administração da igreja, a forma como um detalhe é feito. O problema é que eu tenho que olhar e pensar no outro e não em mim. Completar essa alegria, desenvolver essa salvação, implica em sermos um como igreja. E esse ser um implica positivamente em termos o mesmo sentimento, o mesmo amor, estarmos unidos de alma, mas do ponto de vista negativo é não fazermos nada por partidarismo, não fazermos nada por vanglória, não nos colocarmos e nem nos considerarmos superiores aos outros, e principalmente fazermos aquilo que realmente pode atender o outro e não a mim. Em outras palavras, é isto que a salvação deve nos trazer. Desenvolver a salvação significa uma mudança de conduta e comportamento nosso em todas as coisas. Porque eu confesso, eu gosto das coisas feitas do meu jeito. É difícil quando as coisas não são feitas do meu jeito. Mas eu preciso passar por cima de mim para fazer aquilo que atenda o outro. É por isso que o texto diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí aponta para o segundo, digamos, instrumento pelo qual a nossa salvação pode ser desenvolvida. Fica claro, ele começa a descrever a obra de Cristo, mas a ênfase aqui é exatamente na obediência, como o verso 12 demonstra. Não só na minha presença, diz o verso 12, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, a partir dessa obediência que nós vemos em Cristo. Assim como vocês sempre me obedeceram na minha presença, agora obedeçam na minha ausência, e por meio da obediência desenvolvei a vossa salvação. É mais uma implicação clara daquilo que é requerido de nós. À luz da salvação que recebemos, as respostas que damos a Deus é, primeiro, sermos de fato um só, e segundo Paulo, lógico, nós na verdade fazemos com que haja em nós essa obediência, como houve em Cristo, em ser obediente, mas obediente até a morte. Ser obediente até o seu limite máximo, ser obediente até as últimas consequências, ser obediente de fato a Deus e fazer isso por temor a Ele. A razão por que devemos agir assim, diz ele no verso 13, é porque é Deus que efetua em nós tanto esse querer como esse realizar, segundo a boa vontade dEle. Esse texto é muito citado, diversas vezes vocês já devem ter memorizado. Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Por que na verdade nós devemos ser obedientes? Porque é Deus quem opera em nós exatamente todo o ato, inclusive a nossa obediência é fruto, e portanto se existe desobediência em minha vida é porque eu estou resistindo à vontade de Deus, que aqui ela é chamada de boa. A intenção do texto, do autor, claro, de Paulo, aqui conduzido por Deus, é nós, na verdade, cumprimos obedientemente o que Deus determina, mas obedecemos com o coração grato, obedecemos exatamente com temor e tremor, porque é Ele quem efetua, tanto a minha vontade, quanto a realização dessa vontade, e essa vontade precisa ser a mesma vontade chamada de boa, que é a vontade de Deus. Ou se ficar um pouquinho mais claro, veja o que diz o verso 14, fazei tudo sem murmuração e sem contenda, obedecer sem reclamação, assim como os nossos filhos nos obedecem, né? Sem reclamação. É simples, quer testar? Mande-os arrumar o quarto, de preferência na hora em que está passando aquela série favorita deles, e eles vão dizer a vocês: pai, mãe, obrigado por me tirar da minha série e me obrigar a arrumar o meu quarto, né? Com esse sorriso irônico nos lábios. Porque, claro, eles obedecem porque existe uma força
superior determinando, e porque eles sabem que as consequências não serão das melhores. Mas é uma obediência com reclamação, é uma obediência com contenda, é uma obediência com murmuração. Essa não é a obediência que Deus deseja. O que Deus espera é que haja essa obediência que de fato se alegre em fazer aquilo que Deus determina. É isso que ele diz. E portanto cumprir com temor e tremor aquilo que Deus tem determinado. Desenvolvei a vossa salvação, considerando os outros superiores a vocês, buscando primeiro o que é do outro e não o que é seu, se tornando um só, passando por cima das suas preferências, dos seus gostos, às vezes até do seu entendimento sobre determinados fatos, desde que isso não seja negociar a palavra de Deus e a sua verdade, mas fazer isso de maneira obediente, obedecendo à boa vontade dele, fazendo isso com temor dele. Mas esse temor não pode vir acompanhado de queixas, de reclamações, mas deve ser feito como foi a obra de Cristo, na cruz e obedecendo ao Pai até a morte, diz ele, com um propósito específico, verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Manifestar exatamente essa luz de Deus pela incorruptibilidade, pela conduta lícita. Há alguns exemplos bíblicos disso na Escritura, né? Não eram perfeitos, mas são, claro, tipos ou figuras da própria pessoa de Cristo. Um deles nos é muito conhecido e muito citado, que é o caso de Daniel. O problema é que essas histórias bíblicas, elas são encaradas por nós como histórias de criança. Não sei se vocês concordam, mas nós relegamos certas histórias bíblicas como se fossem contadas aqui na Escritura, para realmente ocupar o tempo das nossas crianças com histórias. Não sei se os irmãos sabem, mas a maior quantidade de textos da Escritura são narrativas históricas. E por que Deus optou em fazer essas narrações históricas? Porque Ele sabe que nós memorizamos mais histórias do que argumentos. Uma história bem contada, você guarda por toda a vida, você não esquece, porque isso é que nos faz memorizar e guardar. Então Deus nos conta histórias, e nos conta histórias para nos ensinar verdades. Portanto, essas histórias, elas foram escritas para as crianças e para as crianças que acham que não são crianças, né? Nós adultos, que fomos chamados por Deus para entender a Escritura a partir dessas narrativas. Uma delas, muito importante, é exatamente essa que mencionei de Daniel, em que Daniel é acusado, em que os seus acusadores procuram de todas as formas encontrar algo pelo qual deveriam acusar Daniel, e não encontram, porque a sua vida foi transcorrida de maneira lícita, de maneira justa, como uma pessoa incorruptível no mundo corrupto. Eu creio que já disse isso, me perdoe se repito demais algumas ilustrações, mas um livro que li há muito tempo atrás, de um autor que vale a pena ser lido, não é nenhum grande, profundo teólogo, mas os livros deles têm um caráter devocional bastante importante e interessante, Charles Swindoll, que inclusive escreve vários livros sobre os personagens bíblicos. Não sei quantos já leram aqui os livros dele sobre José, sobre Jó, sobre Davi. Vale a pena, são livros interessantes e nos ajudam a entender também a Escritura. Mas um dos livros dele, que não é essas narrativas históricas, é na realidade um livro chamado Firme Seus Valores, em que ele, a partir da Escritura, vai falar sobre valores cristãos que nós devemos fortalecer em nossa vida.
E não me sai da memória uma história que ele contou, para lembrar que história não se esquece, né? E ele conta a história de uma pessoa, em um determinado capítulo do seu livro, que saiu com a namorada para fazer um lanche no Central Park, provavelmente, lá em Nova York, e passou num chicken próprio, o americano adora essas coisas, para comprar um frango frito, para poder lanchar, fazer sua refeição, seu lanche, exatamente ali no Central Park, pondo sua toalha, etc. Aquele tipo de fim de semana próprio de um americano. E fizeram isso. E passaram na loja. E saíram de lá com a caixa de frango e foram para o parque. Estenderam a toalha, se sentaram, conversaram ali algum tempo, etc. Namoraram e tudo mais. E por fim, resolveram abrir a caixa de frango para fazer a refeição. Quando abriram a caixa, não estava lá dentro frango, mas o que estava lá dentro era todo o resultado financeiro da loja do dia anterior, que era colocado dentro da caixa para ser levado ao banco para fazer depósito. Aquelas notas verdes de dólares. Imediatamente ele se levantou, recolheu a toalha, tomou a caixa e voltou à loja para devolver. Quando chegou à loja, claro, o dono da loja já tinha dado falta do engano ocorrido, né? Porque em vez de notas verdes, ele abriu e deve ter achado muito frango frito na caixa que ficou, e já desesperado pelo prejuízo, quando aparece alguém com a caixa entregando, dizendo: eu vim lhe devolver o recurso que eu, na verdade, tomei para mim, por engano foi me dado. Aquilo trouxe uma imensa surpresa no dono da loja. Ele disse: isso é uma coisa rara, isso não acontece mais. Esse tipo de honestidade não pode e não ocorre mais. Você vai ficar aqui e nós temos que gravar uma entrevista, porque um exemplo como esse precisa ser mostrado ao mundo. Ele disse: não, não posso, eu tenho compromisso, não posso permanecer, preciso sair. Não, o senhor vai ficar. Já chamei os repórteres, eles estão vindo para cá e nós vamos fazer uma matéria, porque isso é um exemplo que precisa ser repassado para todos, um exemplo de honestidade, precisa ser dito, precisa ser mostrado. Não, não posso, eu tenho que ir embora. E a insistência foi tanto que ele não teve outra forma senão confessar: eu não posso ficar, porque na realidade eu sou casado e a mulher que está comigo não é a minha esposa. Porque na realidade, ser incorruptível, ser inculpável, significa que a salvação alcançou todas as áreas da minha vida, me tornando justo e santo em tudo, e não em algumas áreas, e não em alguns aspectos, mas em toda a minha vida. É por isso que a salvação precisa ser desenvolvida, porque ela precisa penetrar até onde existem mais resistências no meu coração, naquelas mudanças que precisam serem feitas, seja na minha conduta, no meu comportamento honesto, seja na minha língua, que às vezes eu não consigo dominar, seja nos meus pensamentos, que às vezes são maldosos, sim, mas que como não aparecem, a gente não anda por aí com a nuvenzinha mostrando o que a gente pensa, e você diz graças a Deus não, mas inclusive ali é necessário que a salvação promova sim uma obediência que atinja o todo e não em partes, uma obediência que na verdade alcance inclusive a minha vida toda. Por isso, obedeceis, para que nos tornemos assim, luzeiros no mundo corruptível, diz Paulo, preservando então a palavra da vida, conforme ele descreve antes de testemunhar a si mesmo. Em suma, meus irmãos, a questão é saber o que eu e você fazemos com a Páscoa. Esperamos o próximo ano, não é isso? No próximo ano não teremos acampamento de Páscoa, porque provavelmente teremos acampamento de Carnaval. Mas eu espero o próximo ano, a próxima Páscoa. Consumo o que sobrou, como eu disse, dos chocolates.
que as meninas não quiseram me dar nenhum ali, até insistir. O que eu faço com a Páscoa? Não bastam cantatas, não bastam cultos de ressurreições. Aquele café da manhã comunitário, na madrugada da ressurreição. Não basta mensagens de WhatsApp que eu recebi várias. Isso não basta. O que eu faço com a Páscoa? Meu irmão, eu completo a alegria de Deus, sendo um com vocês. Eu supero as minhas preferências. Eu passo por cima do meu gosto, porque vocês são mais importantes do que a minha vontade, do que o meu desejo. Eu, na verdade, me disponho fielmente a ter o mesmo sentimento que você, a ser unido com a sua alma. Eu sei que já existe comunhão, eu sei que já existe consolo de amor, mas eu completo, e esse é o meu papel como membro desta igreja. Completar o que falta. Completar o que depende de mim e de você. Estar disposto, sim, a viver exatamente dessa forma. A não agir por partidarismo, porque a igreja de Cristo não tem partidos. A não agir por vanglória, mas agir na mais pura e desejável humildade. O que eu faço com a Páscoa? Eu obedeço à boa vontade de Deus. E faço isso sem reclamar. Faço isso sem lamentar. Obedecer a Deus não é um peso. É, na verdade, um alívio. E faço obedientemente, sem murmuração, sem contenda, com o objetivo de ser luzeiro nesse mundo. Não para que as pessoas me vejam e me considerem uma pessoa santa, mas para que as pessoas vejam o Evangelho e a morte de Cristo Jesus e sua ressurreição em mim. É isso que eu e você fazemos e devemos fazer com a Páscoa. Ele se esvaziou, tomou a forma de servo, morreu e ressuscitou. E o Pai então o exaltou e o colocou assentado no trono, onde ele reina soberanamente até quando ele vier. E quando ele vier, toda língua confessará que ele é o Senhor. Mas até que isso aconteça, desenvolvei a vossa salvação. É a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade. Não atribua essa responsabilidade a mais ninguém. Não transfira. Não é o seu pastor, nem seu professor de escola dominical, nem seu presbítero responsável por desenvolver a sua salvação. Essa responsabilidade é sua. Faça isso com alegria de coração, porque na realidade assim nós preservamos essa palavra de vida em nós e com certeza manifestamos a graça de Deus em nós. Assim eu espero que a nossa Páscoa seja muito mais do que uma celebração de datas, mas seja na verdade uma celebração de vida, e que Deus seja honrado por nosso meio, seja honrado em nós e na vida que nós nos dispusermos a fazer e a viver. Quero convidá-los para que concluamos este culto cantando o hino de número 148, que nos conduz a essa segurança produzida pela obra de Deus em nós. Vamos juntos nos colocar de pé e louvar ao Senhor com este hino, antes de orarmos e assim recebemos a bênção.